né? Qual que é a temperatura para, né, o João falou de intempéries, né? Que suporta determinados intempéries, certo? Aquele calor. Então qual é? Então é o CAP 20, o CAP 40, né? E assim sucessivamente, né? Ô Marcos, não, só... Você falou da temperatura e tal. A gente participou de um projeto uma época aí, faz tempo já também. E era um lugar nos Andes aqui, né? Então, alta altitude e tal, e muito frio, né? No inverno e tal. Durante o ano inteiro era frio lá. E aí a preocupação dos caras era justamente a aplicação do CBUQ e tal, né? E os agregados ficavam muito frios. E aí eles estavam fazendo um puta esquema de logística de levar os agregados em containers com isolante térmico. Isso encarecia a obra, né? Terrivelmente. E aí e lá nesse local você vê muito concreto de pavimento rígido. Sim. Explica aí, eu acho que é por causa justamente disso, né? De dificuldade de aplicação, pavimento rígido, você não precisa desse controle tão acho que tão tinha rigoroso. Duas coisas lá, né? Porque tinha a questão de temperatura, porque no fundo a gente até teve uma dificuldade numa obra que a gente fez, sim, que era muito longe, né? E aí você precisa ter... E tinha a questão lá das rampas, né? Aí também tem isso, é que ele começa a escorrer. Isso também é uma coisa que eu falo. O pessoal fala, não, 7, 8%, mais do que isso não dá para aplicar o CBUQ. Dá ou não dá? Como é que A gente vê grades aí de 15%. O que eu vejo é o seguinte, falando do pavimento, seja ele um pavimento flexível ou um pavimento rígido, seja ele pavimento asfáltico ou pavimento de concreto. Os dois têm bom desempenho, né? Aí depende um pouquinho das condições, no caso, nas condições do local, por exemplo, temperatura, né? Então, eu quero colocar o asfalto, o pavimento flexível com asfalto, mas a minha usina é muito longe, né? A temperatura que eu tenho da região é muito baixa, então, devido a essa distância, ele vai chegar aqui frio. Eu vou conseguir? Vou contar um segredo para vocês que aconteceu com a obra minha, com toda a experiência em Campos do Jordão. Eu fui fazer o acesso lá em Campos do Jordão, né, a um determinado local, porque eu não vou falar, claro. Senão... Com toda a experiência, quando o asfalto, a massa chegou na obra que eu estava executando, ela bateu no chão e craqueou tudo. Caraca. Eu tive que tirar tudo, né? E foi a questão da temperatura, tá certo? Eu estava fazendo obra para cá em outras regiões, eu não tinha feito em Campos do Jordão. Peguei um trecho pequeno de acesso a um motel lá e fui fazer, né? Eu tive que tirar e fazer tudo de novo. Aí eu tive que colocar um laboratorista na usina, controlando a temperatura. Eu de que medir essa distância até a frente de trabalho, né? Estimar uma perda de temperatura nessa locomoção de um local para outro, cobrir esse caminhão, medir a temperatura na hora que ele chegou lá na frente, né? E aí a temperatura também ambiente e falar, pode jogar. Caramba. Fazer então, meio-dia, né? Tem que falar, aplica meio-dia. Que... Se for no inverno em Campos. E aí com isso, mesmo tendo toda a experiência, eu passei por uma situação dessa. Porque a engenharia tem muito disso, né? Da vivência, que vai ocorrendo no dia a dia. E voltando ao que foi, você tinha me perguntado, então assim, tem essas questões, e você tem a questão também da inclinação. Depende, né? Então você tem também as inclinações de projeto, para projeto geométrico, quanto é permitido, né? E tem também a questão de você ter o material ou não. Então, se não tem, às vezes você precisa achar uma solução. Daí o projeto, daí vocês para achar a melhor solução. Esse é o desafio, né? Podia ter usado asfalto morno lá que a gente usou na outra obra, nessa obra de Campos aí, né? Que ia dar certo, né? Não, é porque, custo, né? Cara, que assim, eram custos, imensos. Imagina uma estrada que você vai fazer. Aí você tem que ficar trazendo todos os agregados em containers isolados termicamente, porque ficava lá o agregado, então o asfalto chegava depois, a logística, né? Aí o agregado ficava lá, tipo num container assim, aquecido, tal, com a temperatura controlada. Porque se você joga o agregado muito frio lá, exposto à madrugada lá, e na hora que você jogar o asfalto, ele vai esfriar, né? Cara? Ele vai esfriar. Nós temos o TBT, tem um caminhão do asfalto... Na massa, tapa-buraco tem, né? Que ele já vai com a massa aquecida, fica aquecendo e já aplica no tapa-buraco, né? Porque era muito devido à questão da temperatura e da perda. Ele vinha com aquela lona, estampava e iam jogando. O dia inteiro andando o negócio, dia inteiro andando e chegava... Mas aí o pavimento rígido, ele não tem essa necessidade de... Não tem. De temperatura, ele não é tão rígido, né? Eu acho que assim, que o pavimento rígido, a tecnologia que tem o concreto de cimento Portland, ele é muito maior
do que o concreto cimento asfalto. Concreto asfáltico. Porque tem muito mais aditivo que foi estudado para pavimento, para concreto, né? Pode ser que seja por causa disso que nos países, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muito pavimento rígido ou não? Eu acho ou que é mais uma coisa de lobby da indústria de cimento? Depende, assim, eu vejo nas regiões lá nos Estados Unidos, Texas, Las Vegas, os caras põem tudo pavimento rígido porque a temperatura, tava 47 graus agora em Las Vegas. Cara, não aguenta, né? Nós aqui nós temos... Então lá porque é muito quente, não é porque é muito frio, então. Eu achava que punhar pavimento rígido não gera... que era mais frio que ele para aplicar. Então, a gente tem um cap aqui 3045, né? Que é um cap duro. Que é um cap duro. E mesmo assim, eu acho que ele não aguenta essas temperaturas, né? Esse cara tem que botar uns aditivos fodidos, botar um SMA lá para ter tem imbricamento. Tem que botar os polímeros para poder reduzir aí essas patologias que podem ocorrer.